Abra sua Bíblia, por favor, em Atos capítulo 1. Fique em pé. Igreja é um levanta, senta, senta, levanta, levanta, senta, mas é bom, pelo menos faz um exercício também, né? Atos capítulo 1, versículo 6 até o versículo 11. O tema da minha mensagem é: por que devo cumprir o ID? Amém? Todos acharam? Diz o seguinte a palavra de Deus: então, os que estavam reunidos com Jesus lhe perguntaram: será este o tempo em que o Senhor irá restaurar o reino a Israel? Jesus respondeu: não cabe a vocês conhecer tempos ou épocas que o Pai fixou pela sua própria autoridade, mas vocês receberão poder ao descer sobre vocês o Espírito Santo e serão minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judeia e Samaria e até os confins da terra. Depois de ter dito isso, Jesus foi elevado às alturas à vista deles, e uma nuvem o encobriu dos seus olhos. E estando eles com os olhos fixos no céu, enquanto Jesus subia, eis que 2 homens vestidos de branco se puseram ao lado deles e lhes disseram: homens da Galileia, por que vocês estão olhando para as alturas? Esse Jesus que foi levado do meio de vocês para o céu virá do modo como vocês o viram subir. Amém? Mantenha a sua Bíblia aberta, porque nós vamos ler alguns textos, e pode se assentar, por favor. Por que devo cumprir o ID? Uma das músicas cantadas nessa noite falava que o ID é uma ordem. O ID é uma ordem, não é um pedido. O ID não é, se sobrar tempo, se você quiser, se você se arrepiar e sentir alguma coisa. Não, o ID é uma ordem. Então eu já parto do pressuposto aqui que nós temos que cumprir o ID. Para entender esse texto, a gente precisa lembrar um pouquinho desse contexto. Atos é o único livro de história do Novo Testamento. Atos descreve 30 anos de história da primeira igreja, da igreja que nós chamamos de igreja primitiva. Lucas, que é o autor desse texto, a partir ali do capítulo 13 para 15, Lucas passa a fazer parte da história, inclusive ele começa a escrever nós, ou seja, ele é o historiador que está presente na história que está acontecendo. E Lucas escreve essa história aproximadamente entre o ano 62 a 63 depois de Cristo, como uma segunda parte de uma obra única. Não sei se você sabe, o Evangelho de Lucas e Atos compõem uma única obra em 2 partes. Então Lucas escreveu o que Jesus fez, ponto final. E agora ele vai falar o que a igreja fez. São obras conectadas, que descreve o surgimento da igreja, que descreve o crescimento e a ação da igreja, que mais do que uma história distante, remota, é uma história que tem a ver com a gente. A igreja é um case de sucesso, é um caso de sucesso. Porque ela é a única instituição que existe há 2000 anos, que enfrentou todo tipo de perseguição e problema, mas ela continua viva e continua crescendo, cumprindo a missão de pregar o Evangelho de Jesus Cristo. Não existe outra instituição como a igreja. Então a gente precisa ler Atos como uma história viva para nós hoje. Alguns chamam de Atos dos Apóstolos, e esse é o nome técnico dado a esse livro, mas eu gosto de olhar para Atos não como Atos dos Apóstolos, porque se a gente analisar, quem já leu o livro inteiro, se não leu, toma vergonha na cara e vai ler,
São 28 capítulos, você lê rapidinho. Em 4 dias você lê, lendo 4 capítulos, 5 capítulos por dia. Atos descreve um pouquinho sobre Pedro. Um pouquinho, bem pouquinho sobre João. E um pouco mais sobre Paulo. Não tem tanta ação dos apóstolos, mas tem sim uma ação do Espírito Santo do início ao fim do livro. Então a gente poderia dizer que não é tanto atos dos apóstolos, mas são atos do Espírito Santo usando os apóstolos para cumprir a sua missão. E isso também nos revela que Atos é um livro missionário. O resumo do livro de Atos, quando a gente estuda, é Atos 1:8 que nós lemos. Vocês vão receber poder quando o Espírito descer sobre vocês, e serão minhas testemunhas em Jerusalém, Samaria, Judéia, Samaria e até os confins da terra. Esse é o resumo. Porque aqui há muita história de missões, porque mostra como os discípulos de Jesus ouviram uma ordem e obedeceram. E cumpriram essa ordem. Então, esse livro vai mostrar que o evangelho se espalhou e que a igreja cresceu. E ainda, numa introdução, esse livro pode nos mostrar que ele tem a ver com uma mensagem para hoje. Atos continua sendo escrito, não mais como um cânon revelado, mas como uma ação prática da igreja que está agindo. Pode passar. Nós escrevemos hoje Atos capítulo 29, quando nós cumprimos o ID. Quando nós ouvimos a ordem de Jesus e cumprimos esse ID. Esse texto que nós lemos, do capítulo 1, versículos 6 a 11, está trazendo as últimas palavras de Jesus. Eu não sei se você já ouviu as últimas palavras de alguém, mas as últimas palavras de uma pessoa são sempre carregadas de muita emoção e de recomendações fundamentais. Estou indo embora, hein? Deixa eu deixar umas recomendações para vocês. Façam isto. É isso que está acontecendo aqui. Jesus está deixando as suas últimas palavras antes de ascender aos céus e voltar para o Pai. E eu quero destacar aqui 5 aspectos sobre o que a gente pode aprender com essas últimas palavras de Cristo. Em primeiro lugar, nós precisamos ir para que o reino de Deus se estabeleça. Por que, pastor, que eu preciso cumprir o ID que Jesus me deu? Porque há algo em jogo. O reino de Deus, que chegou por meio de Cristo Jesus, precisa ser estabelecido nesse império das trevas. E nós só faremos isso por meio da pregação do Evangelho. O reino de Deus, ele se manifesta no mundo em que vivemos, quando o Evangelho de Jesus é pregado. Quando o Evangelho é anunciado e as pessoas têm a vida transformada, o reino de Deus então está presente. E é por isso que nós precisamos, e veja, o versículo 6, os discípulos estão preocupados com essa questão de reino. O versículo 6, eles dizem: Senhor, será que é esse o tempo que o Senhor vai restaurar o reino a Israel? Essa é a pergunta dos discípulos, e é um assunto que preocupava muito os apóstolos daquela época. Eles queriam saber o tempo, a data, o momento certo em que Israel voltaria a ser um grande reino terreno. Israel estava vindo de diversas invasões, o Império Assírio, o Império Babilônico, o Império Grego, e agora, dominados pelo Império Romano, eles não aguentavam mais o domínio estrangeiro e não viam a hora de se ver libertos desse reino humano dos estrangeiros para se tornar novamente um grande reino. Uma tradução bíblica diz: Senhor, é esse o tempo que o Senhor vai restaurar a realeza em Israel? Só que os apóstolos, eles esperavam um reino terreno, físico, político.
militarista, nacionalista, triunfalista, que tinha a ver com Israel, que tinha a ver com o grande reino de Davi e de Salomão. O sonho é, nós precisamos que Israel volte a ter o mesmo domínio que teve durante o reinado de Davi. E a resposta de Jesus vai desconstruir essa ideia. Porque Jesus vai falar, não tenho nada a ver com esse tipo de reino. O meu reino é diferente. O meu reino é de outro mundo. O meu reino tem outros valores. O meu reino não tem a ver com essa realidade. Porque o reino é o reino dos céus. É o reino de Deus. E o assunto sobre o reino foi o principal assunto na fala de Jesus. Eu desafio você a ler os evangelhos. E você vai ver que o principal assunto, o tema que Jesus mais falou, foi sobre o reino de Deus. Aquilo que a gente fala é o que está dominando o nosso coração. Jesus falou 90 vezes sobre o reino de Deus. É disparado o maior assunto. Olha comigo, Atos capítulo 1, versículo 3. Está um pouquinho antes. Depois de ter padecido, Jesus se apresentou vivo a seus apóstolos, com muitas provas incontestáveis, aparecendo-lhes durante quantos dias? 40 dias, e falando das coisas relacionadas com... Imagine Jesus passar 40 dias falando do reino. Sabe por que nós muitas vezes não queremos cumprir o reino de Deus, não queremos cumprir o ID, melhor dizendo? É porque nós estamos falando muito de futebol, muito de Netflix, muito de Bolsonaro e Lula, muito da nossa vida medíocre, das nossas limitações, e não estamos focando naquilo que é prioridade. Buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as outras coisas, aquelas relacionadas no texto, serão acrescentadas. Nós vivemos uma vida secular lá fora que não tem nada a ver com Deus. Nós limitamos a nossa vida ao culto de domingo ou um outro dia na semana, e esquecemos que quando nós passamos a fazer parte do reino de Deus, nós estamos sob novos valores, sob um novo governo, sob um novo assunto, sob um novo modelo de vida. Por isso o reino de Deus tem que dominar o nosso assunto e a nossa casa e a nossa vida. Nós precisamos falar do reino de Deus, como Jesus. Agora, Jesus passou 40 dias falando com aqueles miseráveis. E eles chegam ali e falam, e aí, quando que o senhor vai restaurar? Consegue entender um negócio desse? Não entenderam o que Jesus estava falando. E aí Jesus começa a esclarecer. Eu não vim para esse reino, Pedro. Não adianta pegar a espada. Judas, uma das razões pela qual traiu Jesus é a frustração, porque Jesus não implantou o seu reino. O reino de Deus é um reino que tem a ver com outra realidade. Ele é abrangente, ele não é temporal, não tem data, ele é atemporal, ele tem outros valores, outras formas, porque o reino de Deus e a mensagem aponta para o governo de Cristo em todas as áreas. Como nós podemos viver o reino de Deus? Não é algo subjetivo. Nós vivemos o reino de Deus quando Deus governa em nós e através de nós. E por favor, não estou falando aqui de governo político. O reino de Deus se manifesta quando Cristo governa. Se Cristo governa a sua vida, o reino de Deus está na sua vida. Se Cristo governa a sua casa, o reino de Deus está na sua casa. Se Cristo governa os seus valores estão pautados no reino de Deus. Onde há Cristo governando como Senhor soberano, ali está presente o reino de Deus. Tudo passa a andar de acordo com o valor do reino de Deus. Aí não tem esse negócio que domingo eu sou crente, ponho a gravata, pego a Bíblia e vou para a igreja. Na segunda, no ônibus, no Uber, no trabalho, na escola, na faculdade, onde eu estiver, ali está presente o reino de Deus. E nós precisamos viver nesse reino e apresentando a mensagem do reino. Porque a mensagem do reino é algo maravilhoso. Meus irmãos, não existe religião como a fé cristã. Não existe.
As religiões que tem por aí, todas elas, o homem tentando buscar a Deus. E nós cristãos às vezes confundimos e fazemos exatamente a mesma coisa. E calma que eu já vou te explicar, que eu não estou dizendo para você não buscar a Deus. As religiões por aí, o homem tem que ir numa cidade sagrada, num templo sagrado, tem que fazer uma peregrinação, tem que fazer isso, tem que aquilo, tem que subir a montanha, tem que fazer. Com Jesus é diferente. Não fomos nós que fomos primeiro ao encontro dele, é Deus que veio ao nosso encontro, é Deus que descia no jardim, é Cristo, o Deus, a palavra, o verbo de Deus, que rompeu a história. O Criador se tornou uma criatura, o próprio Deus se fez homem, miserável como nós, para viver a nossa realidade. Que outra religião tem isso? É o reino. E ele vem implementar, e aí essa mensagem aponta para o Evangelho. Jesus não morreu na cruz para você ficar rico. Jesus não morreu na cruz para você ter um emprego melhor. Jesus não morreu na cruz para você ter sucesso. Jesus morreu na cruz para resgatar o ser humano da sua condição de pecado, da nossa condição de pecado, porque todos nós somos pecadores, como diz Romanos. Todos pecaram e todos carecem da glória de Deus, e Jesus veio e resolveu esse problema. Ele pagou a nossa dívida, ele rasgou o escrito de dívida que era contra nós, pagou os nossos pecados e nos apresentou ao Pai, reconciliado com Cristo Jesus. Essa é a mensagem. Não é autoajuda, é ajuda do alto. Cuidado, porque muita igreja evangélica perdeu a identidade. Eu já fui em culto que político tomou conta do púlpito e não houve nem pregação. Eu já vi igreja no Rio de Janeiro que cancelou o culto para um coaching ir falar. A mensagem do reino está sendo deturpada, mas se nós queremos que Jesus Cristo estabeleça o seu reino, nós precisamos, como crentes desse tempo e dessa geração, ser fiel para que o reino de Deus se estabeleça. Agora os discípulos perguntam: e aí, quando é que o reino vai se estabelecer? Qual é a resposta de Jesus? Jesus respondeu: não cabe a vocês saber essas coisas não, fiquem quietos. Não interessa. Mas, ele dá uma resposta, versículo 8. Sabe o que eu vejo aqui? Jesus considerou a pergunta irrelevante diante da tarefa. E Atos 1:8 é a resposta certa para a pergunta errada. Quando é o reino? Não interessa, mas eu vou dizer uma coisa para vocês. Vocês vão receber o poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. E então, atenção Pedrinho. Acorda, Pedrinho. Já que está na moda. Atenção, João. O reino vai se espalhar através do que vocês fazem. Vai começar em Jerusalém, tá bom? Mas depois vocês vão para aquela turma da Judéia. E aí, atenção, vocês vão lá naqueles odiados que são os samaritanos. E atenção, para afrontar ainda mais essa visãozinha limitada de Israel como uma naçãozinha única e exclusiva, vai acabar, porque vocês vão ter que ir até os confins da terra. A resposta de Jesus é: o meu reino não é apenas para Israel, o meu governo não é só um trono como foi de Davi aqui em Jerusalém. O meu reino e o meu governo é para o mundo todo. A visão é para o mundo. E graças a Deus porque isso chegou a nós. Cuidado, porque às vezes a gente está na fé, está na igreja e está fazendo pergunta errada, como os apóstolos. Estamos com enfoques equivocados, assim como os apóstolos pensando aqui no terreno, no humano. A igreja evangélica brasileira está ocupada demais com nada. Às vezes nós gastamos e gastamos tempo com nada, ou com coisas individualistas nossas próprias. Eu vou falar algo para você.
tudo que você tem não é teu. Não tem a ver com você. Se você não é um advogado para Cristo, um professor para Cristo, um enfermeiro para Cristo, um pedreiro para Cristo, um qualquer para Cristo, você não está vivendo a realidade, você está vivendo o seu reino próprio. Deus te chamou para viver para o reino. Ah, isso é para o pastor, isso é para o missionário. Não, é para você. É para todos. Pode passar. Nós não viveremos a missão e não cumpriremos o ID. Muitas vezes nós não fazemos isso porque não entendemos ou porque não queremos viver nessa dinâmica do reino de Deus. A gente precisa mudar os valores. Segundo lugar, pode passar. Nós precisamos ir porque nós somos capacitados pelo Espírito Santo para testemunhar. Atenção! O Espírito Santo não foi derramado para você ficar pulando. Pode pular, irmão, não tem nada contra quem pula. Pode pular. Pode sapatear. Enfim. Mas não é para isso. O Espírito Santo foi derramado, segundo esse texto de Atos, segundo a visão de Lucas nesse Atos e outros textos da Bíblia, para te capacitar para você ser uma testemunha de Jesus. Esse é o principal objetivo. E é por isso que eu repito o que disse na introdução: Atos é um livro totalmente dominado pelo Espírito Santo. Eu contei 50 vezes o Espírito Santo age em algum momento na história de Atos. 50. Do início ao final. E Lucas é a gente chama na teologia de que Lucas é um evangelista que tem a ver com a pneumatologia, porque Lucas é o único evangelho que registra do início ao final o Espírito Santo conduzindo a Jesus. Lucas capítulo 4, o Espírito do Senhor está sobre mim, conduzido pelo Espírito ao deserto. Então, Lucas, ele dá uma ênfase mostrando que no ministério de Jesus, do início ao final, leia Lucas com esse óculos, percebendo a ação do Espírito. Você vai ver que o Espírito age em todo o evangelho de Lucas, do início ao final. Na visão de Lucas, é o Espírito que capacita Jesus como homem a cumprir a sua missão. E por isso que aqui ele vai falar, assim também é com a igreja. A igreja não realizará a sua missão sem a capacitação do Espírito Santo. Por isso, tudo que nós fazemos como igreja tem que ser capacitado pelo Espírito. Nós precisamos de pregadores capacitados pelo Espírito, de técnicos de som capacitados pelo Espírito, de recepcionistas capacitados pelo Espírito, de músicos capacitados pelo Espírito, de cantores capacitados pelo Espírito, de igreja congregada e reunida cheia do Espírito, porque sem o poder do Espírito Santo nós não seremos testemunhas fiéis. A primeira ordem de Jesus aqui é: vocês vão receber o poder. Mas antes, olha o versículo 4 e versículo 5. Comendo com eles, deu-lhes esta ordem. Olha qual é a primeira ordem: não se afastem de Jerusalém, mas esperem a promessa do Pai, a qual vocês ouviram de mim. João batizou com água, mas vocês serão batizados com o Espírito Santo dentro de poucos dias. Sabe qual que é a primeira ordem de Jesus? Espere para ser cheio do Espírito. Jesus passou 40 dias com eles desde a ressurreição, e aí o Pentecoste ocorre com 50 dias. Então, durante 10 dias, eles ficaram esperando. Quantos viram Jesus subir aos céus? 500. Quantos estavam reunidos no dia que o Espírito Santo desceu? Muita gente foi embora. Porque muita gente não quer buscar a capacitação do Espírito Santo. Cuidado, porque nós nos tornamos profissionais. Eu posso vir aqui pregar porque eu aprendi a pregar. Porque eu aprendi a ler a Bíblia e interpretar. Com uma música boa, não precisa ser ungido não, uma música bem tocada, pode vir aqui um macumbeiro, e você pode se emocionar.
Nós precisamos saber esperar para receber esse poder. O que Atos está nos dizendo é que é uma relação que não se separa entre receber esse derramamento do Espírito e ser ousado para pregar o Evangelho. E aí, nós não pregamos o Evangelho porque está faltando o poder do Espírito. Essa é a triste realidade. Está faltando unção do Espírito. Nós precisamos acender dentro de nós a fome e o desejo por experiências sobrenaturais com o Espírito Santo. Nós não podemos nos contentar mais com uma vida religiosa medíocre, vazia, acostumada, rotineira. Nós precisamos trazer em nós uma constante expectativa do que o Espírito quer fazer e do que Ele pode fazer primeiro em nós e depois do que Ele quer fazer através de nós. Deus não está tão preocupado com o que você pode fazer por Ele lá fora. Primeiro, Ele está preocupado com o que Ele quer fazer em você. Quando Jesus chama os 12 apóstolos, Ele chama primeiro, Marcos capítulo 2, primeiro estejam comigo, e depois os enviou a pregar. Nós só teremos ousadia para pregar o Evangelho, quando a nossa vida de comunhão com Deus for a nossa prioridade, quando a sede pela presença do Espírito for algo que domine a nossa vida todos os dias. Jesus não disse quanto tempo, porque era para ser algo constante. Fique. E não é uma vez, porque depois Atos capítulo 4, diz que a igreja está orando para receber a ousadia para pregar o Evangelho. E daí versículo 29 e 30, o Espírito Santo desceu, tremeu o lugar, e eles começaram a anunciar com ousadia a palavra de Deus. Sabe por quê? Para nós cumprirmos a nossa missão, nós precisamos de ousadia, de coragem, ainda mais nos tempos que nós estamos vivendo. Mas isso só acontecerá quando o Espírito Santo tomar conta da nossa vida. Nós precisamos desse poder do Espírito. Primeira ordem, espere para ser cheio. Depois, vá. Depois é Atos 1:8. Depois vocês vão ser testemunhas. Vou perguntar: será que a igreja de hoje não está indo porque ela não está sendo guiada pelo Espírito? Porque não existe acordo nisso. A igreja que ouve o que o Espírito diz às igrejas, ela sai para a missão e cumpre o chamado. Repito a pergunta: será que nós, vou colocar outra forma, será que eu não estou indo porque eu não estou sendo guiado pelo Espírito? Porque quem tem a ação do Espírito em si é convencido pelo Espírito a anunciar o Evangelho. É convencido, porque Ele vai guiar a isso. Ele vai inquietar a isso. Ou talvez será que não temos experimentado o derramamento do Espírito, porque nós abandonamos o testemunho do Evangelho? Qual foi a última pessoa que você anunciou o Evangelho? Qual foi? Qual foi a última pessoa que você pregou o Evangelho? Nós não estamos experimentando o que o Espírito tem a fazer, porque nós abandonamos também o testemunho. Nós precisamos ter a mesma disponibilidade dos primeiros cristãos, da igreja primitiva. Olha comigo, Atos capítulo 8, versículo 29. Mas quem tem que pregar o Evangelho é o pastor, é o missionário. Não. São todos. Atos 8, 29. Então o Espírito disse a Filipe: aproxime-se dessa carruagem e acompanha. Filipe então correu para lá, ouviu que o homem, o eunuco, estava lendo o profeta Isaías, e aí começou o diálogo. Quem que conduziu Filipe para anunciar o Evangelho? O Espírito. O Espírito conduz, o Espírito guia. E sabe o que é interessante? Porque até aquele momento, até esse momento aqui de Atos 1:8, os discípulos viviam altos e baixos. Durante 3 anos caminhando com Jesus, viviam altos e baixos.
Após a morte de Jesus, eles estavam trancados com medo. João capítulo 20. Até esse momento eles estavam se escondendo e com medo da perseguição religiosa daquela época e do governo daquela época. Com medo, sem coragem, ansiosos, indecisos. Sabe por que muitas vezes nós estamos perdidos, sem sentido na vida? Sem direção do que vai fazer na vida? É porque nós não estamos nos submetendo ao Espírito Santo. Porque quando o Espírito Santo desce sobre nós, Ele nos dá capacidade, Ele nos dá ousadia, Ele nos dá sentido, Ele nos dá direção, Ele nos leva a crescer. Ele nos leva a vencer esse medo e essa falta de habilidade para agir, para pregar, para ser. Por isso que o Espírito Santo é uma pessoa e, além disso, é o poder pelo qual nós somos capacitados para a missão. Jesus entendeu, olha, vocês andaram comigo 3 anos, ouviram muita coisa, mas isso não basta técnica, não basta habilidade, não basta copiar o outro. Nós precisamos de um fato novo, nós precisamos do derramamento do Espírito Santo, e em nome de Jesus Cristo, que nessa noite você seja um vaso aberto, para que o Espírito seja derramado sobre a sua vida, e você possa receber algo novo. Mas atenção, o versículo 8 diz, mas recebereis, é algo que deve ser recebido, não é automático. Mesmo que o Espírito habite dentro de você, e Ele habita dentro de você, nós precisamos buscar ser cheios. E essa é a estratégia de Jesus para a gente não ficar bobo, não achar que depende de nós, que nós somos bons, que a gente sabe. É como um carro que precisa constantemente se abastecer do combustível para poder andar um pouco mais. O Espírito Santo quer que você continue se enchendo, porque nunca haverá um fim nisso, até que Cristo volte e nos leve para Ele. É ser cheio sempre. Poder aqui no grego é dunamis. Muitos traduzem, é força, é capacidade, é tudo isso. Mas mais do que isso, é o poder de Deus agindo através de nós. É isso, vocês vão receber poder. Só que mais do que receber poder, nós recebemos o próprio Deus. Porque o Espírito Santo não está num templo estático esperando, Ele vem habitar dentro de nós. Então, não é nada mais, nada menos que o próprio Deus entrando em nós e agindo através de nós. E aí Ele vai te dar capacidade de falar, ousadia para falar. Ele vai te dar um poder que vai aumentar a eficácia do testemunho. Ele vai colocar palavras na sua boca que vai convencer o homem do pecado, da justiça e do juízo. E coisas comuns se tornam coisas especiais. Esses dias, a Tânia pegou um Uber no Rio de Janeiro para ir numa região distante, ia andar uns 40 quilômetros, 45 quilômetros. E daí ela me ligou e falou, amor, era só um Uber, era só uma viagem de Uber. E aí o cara começou a conversar com ela sobre política. E assim, eu acho incrível a Tânia, porque você pode estar falando do que for, ela chega em Jesus, de alguma forma. Eu sou ruim para isso. Eu estou treinando a minha vida para isso, tá? Esses dias eu fui cortar o cabelo, eu falei, eu vou evangelizar esse cabeleireiro hoje. Eu vou. Não sei de como começar a conversa, eu vou evangelizar esse cara. E aí começou a conversa, eu fui semeando, e fui colocando, e fui falando. Falei, opa, tá dando, vai, certo, vai. É o Espírito que vai agindo, e cortando o cabelo, e vai. Aí ele falou, o senhor é crente? Eu falei, sou. Eu também sou, paz do Senhor. Eu falei, meu Deus do céu. Até assim não dá. Mas a Tânia, ela chega aqui, começa a falar do ventilador, chega em Jesus. Começou a falar em política, e vai. Aí o cara falou, eu era crente. Cantava no louvor.
Participei 10 anos da igreja, e tal, mas hoje eu estou no candomblé. No candomblé. Encontrei sentido no candomblé. A igreja tem muito problema, a igreja tem muito erro. Eu saí da igreja, ninguém veio falar comigo. Imagine. E aí ele diz, mas tudo é bom, né? Tudo já entra no pluralismo, tudo é legal, tudo é aceito. E aí a Tânia falou, amor, graças a Deus estava aquele trânsito, tem uma avenida lá no Rio de Janeiro, Avenida Brasil. Oh, avenidinha miserável para ter trânsito. Ficou 1 hora dentro do Uber. Nunca fiquei tão feliz, amor, de ter pego um trânsito desse jeito. E a gente começou a falar, e amor, quando a gente chegou lá no lugar, ele estava chorando dentro do carro, dizendo, eu vou voltar para Jesus, eu vou voltar para Jesus. Nós precisamos saber que é o Espírito que vai falar através de nós. No domingo esse sujeito foi na igreja. Meus irmãos, é Deus que vai nos usar. Você pode estar pensando aí, pastor, eu não sei como, eu não consigo. Deus vai te usar, Deus vai colocar palavras, Deus vai te capacitar, porque Ele capacita aquele que Ele chama por meio do Espírito Santo. Sabe o que eu vejo? Olha o versículo 11. Homens da Galileia. Às vezes a gente não percebe o que isso quer dizer. Homens da Galileia era uma expressão igual aquele filósofo. É filósofa, na verdade, que dizia assim, gentalha, gentalha, gentalha. A dona Florinda. Homens da Galileia era gente sem valor. Os judeus tinham menosprezo, preconceito com quem era da Galileia. Os da Galileia tinham até um sotaque diferente, então menosprezavam, mas são os homens da Galileia, homens e mulheres simples de Jesus, espalhados pelo mundo, que não precisa de grandes coisas, de grandes estratégias, de muita formação, não, precisa apenas ter sido capacitado pelo Espírito Santo, para abrir a boca e se tornar um embaixador do grande reino de Deus, para abrir a boca e se tornar um arauto do Evangelho, para abrir a boca e ser servo de Cristo e filho de Deus. Ele usa gente simples, de forma simples. E o poder do Espírito aqui é a característica mais significativa que vai fazer essa igreja crescer. Assim como Jesus cumpriu o seu ministério capacitado pelo Espírito, nós como igreja, assim como a igreja primitiva, só cumpriremos o nosso ministério com relevância, com o poder do Espírito Santo. E o poder do Espírito nessa igreja mudou a história. Deu poder para aqueles homens pregarem. O Pedrão que tinha fugido, negado Jesus, depois daqui, nós não vamos ler, capítulo 2, o Espírito desce, capítulo 4 ele levanta e começa a pregar. E vai falando, e vai falando, e vai falando, e vai falando. E aí, versículo 41, naquele dia 3.000 pessoas se converteram. Porque o Espírito dá poder para falar. O Espírito dá poder para acontecer curas e milagres. O Espírito dá poder para viver como igreja. Então, Atos 1:8 para você, esse é o resumo, seja testemunha. Olhe para mim, por favor. Pastor, eu não tenho o dom de evangelizar. Eu também não. Mas não é essa a pergunta que Jesus está fazendo. Ele está dizendo que todos nós somos testemunhas para apresentar Jesus. Tem o dom de evangelizar. Tem o dom ministerial do evangelista, que eu reconheço que tem gente que tem. Mas isso não é desculpa para nós não falarmos sobre Jesus. O termo testemunha no grego é martus, que vem da palavra, que serve para traduzir a palavra mártir. Um testemunha é alguém que dá a vida para relatar o que viu, e o que viveu, e o que ouviu.
Você simplesmente é chamado a relatar a experiência que você tem com Jesus. Ah, se precisar morrer por Jesus, eu morro. Não, antes disso, viva para Ele. Viva como testemunha dEle. E aonde, pastor? Então eu vou orar porque Deus vai me mandar lá para a Arábia Saudita. Tá bom, vai, se Deus está mandando, vai. Mas não é isso que a Bíblia diz. Começa onde você está. Começa em Jerusalém. Começa com teu vizinho. Começa com teu familiar. Começa com teu colega de trabalho. Começa com teu colega de faculdade. Começa com quem está perto, tanto aqui como acolá. O campo missionário está à nossa volta. Ainda que Jerusalém, Jesus já tinha passado por lá, já tinha anunciado, vai continuar lá. Sem o Espírito, pode passar. Sem o Espírito Santo não há poder. Sem o poder do Espírito não há testemunho eficaz. Sem testemunho não há avanço da igreja. Sem o avanço da igreja, Cristo não voltará para estabelecer o seu reino. Por isso nós precisamos ser capacitados para ele. Terceiro e último lugar. Eu falei que era 5, mas é só 3. Diga ufa, graças a Deus, né, pastor? Precisamos ir. Pode passar. Para que ele venha e até que ele venha. Meus irmãos, existe uma relação aproximada entre proclamar o Evangelho e a volta de Cristo. São coisas que não se separam. Mateus capítulo 24 e 25 é o último discurso de Jesus no Evangelho de Mateus, que é chamado de discurso escatológico. Mateus 24, 14, Jesus diz: e será pregado este Evangelho do reino, por todo o mundo, para testemunho a todas as nações, ponto. Então virá o fim. Pregar o Evangelho, cumprir o ID, é apontar para o fim de todas as coisas. Então o tempo que os discípulos estavam perguntando tem a ver o seguinte: enquanto eu estou aqui vivendo nesse tempo, eu tenho que pregar o Evangelho até os confins da terra, para que o tempo se cumpra e o reino pleno seja estabelecido. Então, meus irmãos, nós temos que ir para que ele venha. Ah, quem quer a volta de Jesus? Quem quer a volta de Jesus? Levante a mão. Você está fazendo o quê? A gente nem quer tanto assim. Fala a verdade. Alguém quer morrer aqui, por exemplo? Antigamente a gente falava mais do céu, ainda que eu sei que a redenção, e também por causa do meu pai, que ama os assuntos de escatologia, sempre está falando sobre a volta de Jesus. Mas isso não é comum por aí, não. Tem igreja que você pode entrar 6 meses, 1 ano, que você não vai ouvir uma mensagem sobre Jesus voltar. A vida está tão boa para muita gente aqui que não quer nem saber da volta dele. Nós precisamos cumprir o ID até que ele venha, porque é isso que os 2 varões de branco, possivelmente anjos, estão dizendo: olha, esse Jesus que está subindo, ele vai voltar. Enquanto ele não volta, vão pelo mundo inteiro pregando o Evangelho. Nós temos que ir para que esse tempo se cumpra e para que Cristo volte. Pastor, quando começou o fim de todas as coisas? Há 2000 anos. Porque tem gente que diz: a gente está falando que Jesus vai voltar, estamos nos últimos dias. Sim, a Bíblia diz quando começou os últimos dias. Hebreus capítulo 1 diz: e nos últimos dias nos falou pelo Filho. Os últimos dias começaram quando Cristo se manifestou. Faz 2000 anos que nós estamos nos últimos dias. Que é isso, pastor? É, porque para Deus 1000 anos é como um dia é como 1000 anos. O tempo para Deus não tem relação. Nós que somos limitados, enxergamos o tempo limitado. Faz 2000 anos que Deus deu uma missão: vão cumprir essa missão. E continue anunciando até que ele volte. Nós estamos vivendo esse tempo determinado por Deus, indo para que ele venha.
E isso é muito sério, porque não existe acordo, não existe negociação. A Bíblia diz que um dia o céu vai se abrir e Cristo voltará para buscar o seu povo, e muita gente está indo para o inferno. A gente está lidando com gente que não reconheceu Jesus como Senhor e Salvador, e que queiram, aceite ou não, nesse tempo aí de mimimi, que não pode falar de inferno, que não pode falar de pecado. Sim, Cristo vai voltar, e quem não submeter a sua vida ao senhorio de Cristo, já está condenado. Então atenção, aquelas pessoas que você conhece, que não entregaram a vida para Jesus, estão condenadas. Ah, pastor, então é só o crente que é perfeitinho? Não, não, não. A diferença entre o crente e o não crente é que nós somos pecadores arrependidos. Nós continuamos, às vezes, caindo, às vezes nos limitando, às vezes tendo que dobrar o joelho e falar: Senhor, perdão, eu errei, eu pequei, mas lava minha alma, purifica-me, porque eu quero estar pronto para aquele dia, eu quero subir naquele dia. Mas aqueles que não têm essa mensagem estão indo para a perdição. E o que nós fizemos? Será que a gente não perdeu essa convicção de que Cristo vai voltar e por isso a gente não quer evangelizar? Às vezes essas situações da vida, essas circunstâncias internas, externas, pode tirar o nosso foco. O que esses homens... Jesus falou, olha, vão agora para Jerusalém, Judeia e Samaria. Ok, estou indo embora, tá? Fui embora. O texto bíblico diz que eles ficaram assim, olhando para o nada. Tem que vir 2 horas. Eu falei, ei, o que vocês estão olhando, gente? Vamos, cumpre a missão agora. Porque esse Jesus que subiu vai voltar. Chega, não há mais nada para ficar vendo aqui. Jesus não chamou você para ficar vivendo como espectador das coisas, olhando para o vazio, olhando para nada. Até parece que está olhando para Jesus, mas não está cumprindo a missão. Cuidado, que nós podemos ser bons religiosos e estar totalmente distantes do foco. Nós precisamos atentar para o chamado, para a nossa vocação e chamado. E a nossa vida, a nossa missão, está firmada na promessa da sua volta. Existe uma causa, existe um alvo. Jesus vai voltar e eu tenho que levar o maior número de pessoas comigo. E essa esperança de que Ele voltará é que nos dá alegria para viver em momentos tristes, esperança para viver em dias difíceis, é que nos dá motivação para ir e anunciar que o nosso Senhor e Salvador voltará. Então a gente tem que ir, pode passar. A gente tem a maior e melhor promessa após a cruz. Ele vai voltar. Por muito tempo, os profetas do Antigo Testamento, os personagens do Antigo Testamento estavam falando: do Messias chegará. Ele chegou. Agora os apóstolos falavam: ele vai voltar. Assim como ele veio a primeira vez, ele voltará. E será algo real, literal, em corpo e glória, assim como ele subiu, ele vai descer para nos buscar. Agora, a forma, ou melhor, a promessa da volta de Cristo precisa afetar a maneira como nós vivemos. Você já fez uma viagem importante? Já fez uma grande viagem? Nos dias que antecedem a sua viagem, como que você age? Tudo gira em torno daquilo. Tem que comprar mala, tem que fazer isso, tem que fazer aquilo, tem que fazer aquilo, tem que fazer aquilo. Ano passado a gente fez uma viagem com a família, tinha que fazer exame de Covid, tinha que fazer isso, tinha que fazer aquilo, e faz não sei o quê. E faltando mais ou menos uns 30, 40 dias, depois de ter investido um bom dinheiro nessa viagem, a minha filha falou assim: pai, eu acho que meu passaporte está vencido. Eu falei: pelo amor de Deus, não me fala isso. Eu comecei a tremer, falei: não. Vai pegar. Estava vencido. Estava na minha agenda para separar a documentação 3 dias antes.
Às vezes nós estamos vivendo assim, desconectados do que nós precisamos fazer para o futuro. Estamos vivendo como se Cristo não fosse voltar, cuidando da nossa vidinha, cuidando dos nossos interesses, cuidando e vivendo de maneira fútil como esse mundo está vivendo. Esse mundo está vivendo de maneira fútil, porque quer tirar o foco de que Jesus irá voltar. A forma como nós vivemos tem que estar relacionada com essa realidade. Jesus vai voltar. Então hoje é tempo de ir até que Ele venha. Nós precisamos ser impulsionados para pregar o Evangelho até a volta de Jesus. Não interessa quando vai ser. Não precisa marcar a data de fim de mundo, quando Jesus vai voltar. Não, é só cumprir a sua missão com fidelidade. Mateus 24 e 25, o discurso escatológico. Jesus propõe parábolas sobre vigiar e estar preparado para a sua vinda. Capítulo 24, versículo 45 a 49, tem uma parábola. O que é uma parábola? É uma história que nunca aconteceu, mas que acontece todos os dias. Nunca aconteceu literalmente, mas acontece na vida de todo mundo todos os dias. É a parábola do servo bom e do servo mau. E a parábola diz: o servo bom, o servo fiel, é aquele que está fazendo tudo aquilo que o seu Senhor o encarregou de fazer. Mateus capítulo 24, versículo 46. Bem-aventurado aquele servo a quem seu Senhor, quando vier, o achar fazendo assim. Bem-aventurado aquele que cumprir a sua missão. Fique em pé, por favor. Nós fazemos parte do plano da história de Deus em ação nesse mundo. Olhe para mim, por favor. Você é um agente do reino de Deus. Você entendeu isso? Deus não te chamou apenas para vir ficar realizando algumas atividades religiosas na igreja, ainda que isso seja importante. Você é um embaixador, uma embaixadora do reino. E mesmo sendo um plano grandioso, enorme para o mundo, ele começa onde nós estamos. Não é possível que a gente passe um ano sem ganhar uma pessoa para Jesus. Não é possível. Talvez estejamos assim porque nós estamos ocupados com distrações. Porque você está gastando mais tempo com Netflix, com futebol e com a tua vida do que com o reino. E eu não estou dizendo que não faça isso. Tenha o seu tempo de lazer, de entretenimento, de estudo, de família, tenha tudo. Mas cuidado com as distrações que estão tirando o foco do reino de Deus. Porque nós precisamos anunciar e falar do reino até que o reino dele venha. Assim como os discípulos, tem crente que fala mais de política, de Bolsonaro e de Lula do que do reino. Tenha lá sua preferência política, vote naquele que você acha que está de acordo com as suas convicções pessoais e como cristão, ponto final. Mas eu vou te dizer um negócio: o Lula, o Bolsonaro ou quem quer que seja, não vai resolver o problema do nosso país. Os únicos que podem resolver o problema do país e do mundo é quando um crente cheio do Espírito anuncia o Evangelho transforma a vida de uma pessoa. É o Evangelho. Precisamos de políticos, que venham aqueles que sejam melhores, mas não é esse o nosso foco. O nosso foco é o reino de Deus. A igreja primitiva, em 30 anos de história, mudou o mundo. A igreja, em 30 anos de história, mudou o mundo. O que você está fazendo por meio do Evangelho para mudar a realidade do mundo?
ela cumpriu essa missão. Ela começou em Jerusalém, de Atos 1 a Atos 8 em Jerusalém e Judéia. Atos 9 eles vão para Samaria, Atos 12 eles vão para a Síria, Atos 16 para a Ásia Menor, Atos 19 a 28 para a Europa, e o evangelho se espalhou para o mundo. Essa igreja, mesmo tendo falhas e problemas, ela cumpriu. E nós recebemos uma igreja. Que igreja nós vamos deixar para a próxima geração? Gente deu a vida para que nós estivéssemos aqui hoje, reunidos nesse lugar, pregando o evangelho. Que igreja nós vamos deixar para os nossos filhos, para os nossos netos? As últimas palavras de Jesus diz que nós não fazemos isso sozinho, que nós vamos receber o Espírito e o poder do Espírito para cumprir a nossa missão. E essa promessa vale para hoje. Não passe na frente de Deus, deixa o Espírito te conduzir. Receba, seja cheio, testemunhe e alcance resultados extraordinários.